Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. E chegamos no último episódio da temporada. E a novidade é que esse episódio não tem pauta. Eu fiquei louca, não é mesmo? Mas eu quis fazer a experiência de gravar um episódio sem pauta, então eu tô aqui pra falar, não sei de quê. Acho que pra falar da vida. Algo que eu tenho refletido muito ultimamente é sobre o que eu aprendi com essa treta toda que a gente está vivendo. E como sempre, eu não estou dizendo que a gente precisa aprender alguma coisa com a pandemia ou que a pandemia veio para ensinar alguma lição pra gente, não é nada disso não. É uma coisa pessoal que eu tenho refletido bastante sobre e que eu sinto vontade de compartilhar com você que me escuta. Eu comentei no último episódio sobre as transformações que o yoga trouxe para a minha vida, que eu era uma pessoa muito controladora e que eu tinha sempre que ter um objetivo em vista. E é muito doido, porque quando eu estava na faculdade, eu tinha muitas do que eu chamava de crises existenciais. Não sei exatamente o que era, se existe algum termo mais técnico para isso, mas eu chamava de crises existenciais. E aí eu me lembro muito bem de um amigo falando comigo isso. Foi quando eu percebi que eu tinha essa necessidade de estar sempre indo atrás de alguma coisa. E isso é muito dolorido às vezes, porque às vezes a gente só quer ficar na nossa, tipo, não quer estar buscando um objetivo, não quero estar estudando para tal coisa, para tal prova, etc., mas eu sempre tinha essa pressão. E quando eu não estava buscando um outro algo, era como se eu tivesse sem chão, sabe? E aí, embora essa reflexão já venha de muitos anos e a consciência de que eu tinha essa questão, digamos, dentro de mim já vem de muito tempo, a pandemia intensificou tanto a percepção quanto mostrou tão forte para mim que a gente não tem controle sobre as coisas e por isso a gente não tem controle até mesmo dos nossos objetivos, porque a gente pode ter um objetivo X, mas alguma coisa totalmente maluca, como uma pandemia global, pode acontecer na nossa vida e aí aquele objetivo fica parado, em suspenso, ou ele deixa de fazer sentido. E isso foi muito forte, o aprendizado relacionado a isso, porque é uma mudança muito grande para alguém que tem essa tendência a querer controlar as coisas, perceber que a gente não tem controle de nada. E eu não falo isso de um lugar de desespero ou de um lugar de que, hoje eu sou uma pessoa que não tem nenhum objetivo. Não é tanto nesse sentido. Mas é mais no sentido de aceitar que as coisas são como elas são e que elas podem mudar do dia para a noite, de repente, e mudar completamente. Então, é claro que eu crio metas, eu crio objetivos, mas eu não fico presa nessas coisas, sabe? É mais algo que eu vejo no horizonte, mas eu não me coloco, eu tenho que fazer isso até tal momento, ou coisas do tipo. Eu acho que esse é o maior aprendizado de todos, para mim, eu aprendi a deixar as coisas fluírem um pouco mais. E para quem me conhece pessoalmente, eu tenho uma tatuagem, uma das minhas tatuagens é um dente de leão, com as pétalas voando, e escrito justamente flow, que é fluir, né, em inglês. E essa tatuagem, embora ela seja nas costas, é num lugar que eu consigo ver, então vira e mexe eu olho para ela. E ela é um lembrete sobre isso, pra mim, no caso, aprender a fluir um pouco mais com a vida e viver a vida com menos desespero e com menos necessidade de controlar mesmo. E é engraçado como
as coisas são surpreendentes e como às vezes a gente entra no emaranhado, que parece que a gente esquece das coisas, parece que a gente esquece das coisas que a gente mesmo acredita. E a vida vem para relembrar sempre a gente disso. Eu tô gravando esse episódio no dia 6 de dezembro, junto com o episódio que vai ao ar na quinta-feira, que se eu não me engano é 9 ou 8. 9 de dezembro. E eu percebi hoje que eu tô num nível de exaustão que tá fora da cachola, tá fora da casinha. E eu tive que chegar nesse ponto para decidir que eu preciso tirar 15 dias de recesso. Eu ia tirar uma semana só, mas eu cheguei à conclusão que eu preciso de 15 dias. E aí o meu corpo me lembrou mais uma vez de que eu preciso fluir com a existência, fluir com a forma como as coisas acontecem. Porque esse ano foi punk, acredito que para todo mundo. Se alguma pessoa me falar que ela tá ótima, eu vou achar que ela tem algum problema muito sério, porque não tem como. E foi exaustivo mesmo. Então, é bom quando a gente tá nesse processo de autoconhecimento e se observa, e se percebe e busca se ouvir. E esse episódio tá ficando totalmente aleatório. É isso que dá um episódio sem pauta. Mas são coisas, são reflexões que estão vindo. E eu gostaria de desejar para você que me escuta que 2022 seja um ano melhor do que foi 2020 e do que tá quase acabando 2021. Porque estão sendo muitos desafios. Tem muita coisa pela frente ainda. Ainda tem Bolsonaro, ainda tem coronavírus. Mas eu desejo que 2022 seja menos difícil. Não vai ser fácil, não tem como ser, mas eu desejo que seja menos difícil. E eu desejo que você encontre refúgio dentro de você mesmo, de você mesma, de você mesmo. E que você se lembre sempre que esse refúgio está dentro de você. Isso significa que em qualquer lugar que você esteja, você pode voltar para esse refúgio. E além disso, eu desejo também que você tenha as suas redes de apoio. Em algum momento ou alguns momentos dessa temporada eu falei um pouco sobre isso. E é essencial. Eu não sei o que seria do meu ser, da minha pessoa, sem essas redes de apoio, sem amigos, com quem contar, em quem me apoiar. Então, eu desejo que você construa, se você já não tem, as suas redes de apoio, que você se lembre que você não está sozinha. E se você estiver se sentindo assim, que vem aquela vozinha lá no fundo de você te lembrando que tem alguém que se importa com você, tem alguém que se importam com você e com quem você pode contar. E acima de qualquer coisa, que a gente, agora eu vou me incluir nisso, que a gente possa encontrar maneiras de fluir com a vida, de fluir com a existência, e de viver de uma forma que faça sentido. Que não seja só uma reprodução do que ensinaram pra gente. Que não seja só o que querem que a gente faça. Porque as regras criadas por outras pessoas estão aí para serem quebradas. E que você possa, que eu possa também, seguir o coração. A gente vive numa sociedade que é muito supostamente racional, e eu digo supostamente porque há muitas controvérsias, mas
é importante a gente buscar viver seguindo também um pouco o nosso coração e vivendo de acordo com o que faz sentido pra gente, como eu já disse. Então, na verdade, que você encontre um balanço. É isso. Eu desejo que você encontre um balanço entre o racional e o coração. Eu diria que eu acredito que o coração é mais importante do que a razão, mas eu acho que isso não funciona assim para todo mundo, então eu desejo que você encontre o seu balanço e que você não fique só de um lado da moeda. E é isso, eu nem sei como que vai ficar a edição desse episódio, talvez só trate áudio, não edite nada, pra ficar bem do jeito que foi. Eu acho engraçado que tem algumas pessoas que falam que nossa, mas você fala muito bem, é tudo tão fluido. Aí eu sempre fico pensando, às vezes eu falo, dependendo de quem é a pessoa que tá falando comigo. Então, são os milagres da pauta e são os milagres da edição. Não é eu falando normalmente no dia a dia. Mas provavelmente esse episódio vai ser como foi. Se não tiver nenhuma parte muito, muito ruim. E é isso. E aí vocês vão ver eu falando do jeito que eu falo mesmo. Mas é isso por hoje. Esse é o último episódio da 3ª temporada do podcast. Você acabou de ouvir o Além do Tapetinho. E seguimos. Lembrando que se quiser me seguir nas redes sociais, eu tô no Twitter, no @além-do-tapetinho e no Instagram, nos @além-do-tapetinho.pod e yoga.marimendes. E assim, lembrando que eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, às vezes eu esqueço até de postar o que eu deveria, tipo, às vezes eu esqueço de postar no Twitter que sai um episódio novo do podcast. Às vezes eu esqueço que o Instagram existe, graças aos deuses. Então, se você for me seguir, saiba que eu vou postar de vez em quando e que se você me mandar mensagem eu vou te responder, mas pode ser que eu demore um pouquinho. Lembrando que você pode ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores de podcasts e no meu site. Se quiser entrar em contato comigo, além das redes sociais, você pode também mandar um e-mail para mariana@alemdotapetinho.com.br. Eu vou adorar receber um alô seu. E se você chegou aqui nesse episódio, ou se você não escutou os outros episódios do podcast desde lá da 1ª temporada, eu te convido a escutar, aproveitar esse período de pausa que eu estou entrando de férias entre as temporadas, para colocar tudo em dia. Não que você tenha obrigação, mas se você gostar, você pode fazer isso. Não sei se volto em fevereiro ou em março. Eu ainda estou refletindo muitas coisas, porque eu achei que quando eu resolvi fazer por temporada as coisas seriam mais fáceis e mais constantes, mas tá aí outra coisa que veio para me mostrar que a gente não tem controle sobre nada. E então eu ainda tô pensando como é que eu vou fazer na próxima temporada. Continuaremos por temporadas, mas eu ainda não sei exatamente quando começa uma, quando termina, quando começa a outra e coisas nesse sentido. Então, me acompanhe nas redes que você vai saber. Ou então, só me segue aí nos agregadores, que também quando sair você vai saber que saiu, não é mesmo? Enfim, é isso. Um beijo, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Se cuidem, continuem se cuidando. A Covid não acabou. E até a próxima temporada. Tchau! Você ouviu o Além do Tapetinho, para refletir sobre a vida e o que mais surgir no caminho. Para saber mais, acesse alemdotapetinho.com.br e nos siga em nossas redes sociais.